Então hoje eu vou falar sobre perspectiva. Qual é a perspectiva que a gente vê? Muitas das vezes eu posso ver uma situação e sentir uma determinada emoção, e outra pessoa pode ver a mesma situação e não sentir nada. Eu posso olhar algo de frente e ter uma noção de algo que aquilo fala para mim de uma forma, como se eu olho de lado ou de costa, aquilo fala de forma diferente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Para você que é novo na fé, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quarto livro da Bíblia do Velho Testamento. Vamos lá, Números, capítulo 13. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo, tá bom? Amém? Números, capítulo 13. Diz assim o verso 1. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Vamos lá? Vira a página aí da tua Bíblia. Verso 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Vamos lá, mais à frente, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O que você anda vendo à tua frente? Qual é a sua perspectiva quando você olha para algo? Você olha para algo e você olha os problemas, as dificuldades, ou você olha aquilo que são as oportunidades, aquilo que pode mudar circunstâncias? É interessante que nesse texto demonstra que Deus deu uma ordem: envia homens que espeiem a terra. E ali está falando de homens que são os melhores entre eles, eram considerados seus líderes, seus príncipes, príncipes de cada tribo. Príncipe de cada tribo. Alguém que era líder de um povoado. E eu vou falar uma coisa para vocês: nem todo líder, ele é um verdadeiro líder. Você vê aqui vários líderes aqui, de povos,
que eles já tinham perdido a sua liderança. Eles eram líderes representativos, mas não tinham atitudes de líderes, porque o líder é aquele que inflama o outro a seguir. Líder é aquele que inflama o outro a continuar. Mas esses homens aqui, eles tinham em si o seu rótulo de líderes. Essa semana, eu estava vendo uma reportagem que eu fiquei surpreso. E a reportagem falava que uma pessoa intitulada pastor, ele era alguém que comandava sequestros, extorsões e vários assaltos em São Paulo. Mas se escondia atrás do púlpito, se escondia atrás da Bíblia, para dizer que era um líder, que era um pastor. Mas na realidade, ele usava essa representatividade ao seu bel prazer. E aqui a gente vê vários príncipes que estavam representando seus povos, suas tribos, e que eles eram as pessoas que deveriam inflar e estar lá, junto com eles, mas não estavam. Até foram. E existe uma coisa que é interessante, que tem muita gente que vive no deserto por muito tempo. Quando a bênção vem, ela não consegue receber a bênção. Quando a bênção vem, ela não sabe usufruir daquilo que Deus está abençoando. Porque viveu sempre como escravo. O povo tinha vivido durante muito tempo por muitas dificuldades, passado várias situações no deserto, e agora é o momento em que o Senhor dá ordem para que eles vão e espiem e confirma que aquilo ali seria a terra que seria dada a eles. Talvez a Bíblia não fala, mas Deus estava usando de uma estratégia para poder mostrar a eles a virada de chave que estava para acontecer, mas que eles ainda não estavam preparados para receber. E quantas das vezes Deus faz isso na nossa vida? Às vezes a gente está numa situação, e antes da gente ir para uma situação bem diferente, Deus faz uma virada de chave. Deus vai e nos mostra o meio termo. E Deus pega e mande os líderes. E sobem os líderes, um de cada tribo. E quando eles sobem, uns veem oportunidades, outros veem derrotas. Na nossa vida é assim. Quem está do seu lado, às vezes, olha para aquilo que você está vendo e vê derrota. Quem está do seu lado, às vezes, olha para aquilo que você está vendo e vê falta de oportunidade. Mas o outro vai lá e fala, não, aqui tem oportunidade. Não, aqui tem vitória. Não, aqui eu tenho uma circunstância que no momento parece adversa, mas vai mudar. Enquanto o outro chega e fala assim, isso nunca vai mudar. É interessante quando você pega alguns programas que agora virou moda na TV, de reforma de casas. E às vezes as pessoas se tornam especialistas em comprar casas velhas, feias, ruins, quase caindo aos pedaços por um valor muito baixo, e mudam, melhoram aquela casa e ganham muito mais em cima daquilo. Enquanto antes alguém não queria entrar naquela casa por nenhum valor, agora passam a competir para comprar aquele mesmo ambiente que foi mudado. Para quem morava ali, não tinha jeito. Para quem comprou aquilo ali, viu oportunidade. A mesma casa, com pessoas diferentes, com olhares diferentes, com
São perspectivas diferentes. Então, muitas das vezes a gente fala, não tem jeito. E o outro fala, louco. Claro que tem jeito. Ele não está vendo o que eu estou vendo. Ela não está vendo o que eu estou vendo. E o povo estava assim. Eles tinham o mesmo ambiente, 12 pessoas diferentes, mas somente 2 falaram diferente. Isso no meio da maioria, às vezes, cria um ar de deboche, cria um ar de inquietude, porque você para e pensa assim, será que somente eu estou vendo isso? Será somente eu que estou vendo a oportunidade aonde todos veem derrota? Será que somente eu estou vendo uma forma de crescimento, enquanto todos estão vendo uma oportunidade para diminuir? Assim foi Caleb. Caleb olhou para aquilo que estava à sua volta. Aqueles homens, a maioria, trouxe aquilo que dava de bom da terra. Trouxe os melhores frutos e apresentou. Parece alguém que fala assim, eu tenho 2 coisas para te contar. Uma boa e outra ruim. Não é assim? Ó, a boa é a seguinte. Esse lugar é lindo. Povoado. Teve até uma cidade lá que foi construída agora há 5 anos. Tudo novinho. Tudo novinho, bonitinho, tal. Organizado. As coisas estão se organizando. Olha o fruto lá. Olha que fruto bonito. A terra é fértil. Aí você pergunta assim, qual é a má notícia? Bem, a má notícia é que lá moram guerreiros, melhores que nós, moram gigantes, muito maiores que nós, são tudo melhores que nós, tudo melhores que nós. Talvez foi alguém que estudou numa escola onde você não estudou. Talvez foi alguém que estudou numa escola aonde seus pais não tinham condição de pagar. Deram melhor oportunidade para outra pessoa. Porém, não é aquela outra pessoa que o Senhor vai honrar. É você. E a circunstância aparente não muda o propósito de Deus na tua vida. A circunstância aparente não muda o que Deus tem para fazer na tua vida. E 10 príncipes chegam e falam assim, não tem jeito. E começa a murmuração. O povo fala assim, para você ver. Nadamos para morrer na praia. Por que a gente não volta no deserto? Por que a gente não volta a passar necessidade? Por que a gente não volta ao que era lá atrás? Por que a gente não revive aquilo que reviveu há 5 anos atrás? Por quê? Porque é um novo tempo. O Senhor tem um novo propósito. E o Senhor estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida. E além dele falar o tempo todo isso, enquanto estavam no deserto, ele agora afirma, subam para espiar a terra que eu vou dar a vocês. Suba. Subiram. 10 não viram. A maioria não viu o que o Senhor estava preparando. Caleb se levanta. Caleb fala, subamos e conquistemos. Subamos e conquistemos. O que você precisa conquistar hoje? O que você precisa conquistar que o Senhor já deu para você
e você ainda está com aquela visão antiga de deserto. Eu não tenho condição disso. Eu lembro, semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e ela estava, alguns irmãos vão saber o que eu estou falando, e ela estava falando assim: meu carro só vive quebrando. E eu já gastei muito dinheiro com esse carro. E eu falei para ela assim: por que você não compra um carro novo? Eu não tenho condição. Eu falei: se você não tem condição, isso só vai acontecer quando você der um passo à frente. E aí ela falou assim: eu vou ver um carro usado. Eu falei: não, você vai ver um carro zero. Mas carro zero eu não tenho condição. Eu não vou ter condição, não vou ter ficha, a ficha não vai aprovar. Eu falei: você já fez? Você já testou? Aí ela falou assim: não. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos testar. Vamos passar. Se passar, passou. Você consegue pagar? Consigo. Então tá. Ah, mas eu vou ter que dar entrada. E eu não tenho dinheiro da entrada, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: calma. Aí mandamos lá. Aí a pessoa falou assim para ela assim: ó, você vai dar o seu carro velho como entrada. Pô, mas meu carro é muito velho. Meu carro é 2011, 2010, 2011. Está caindo aos pedaços. E não sei o que. Eu falei: calma. E aí foi lá, aprovou a ficha. Aí ficou, ó, e agora? Agora eu tenho que arrumar o carro, para levar o carro, para poder preparar, para poder eles darem entrada e tal, não sei o que. Aí no meio do caminho, a mulher fala para ela assim: ó, é melhor você vender esse carro para particular, você vai ganhar mais. Aqui vão te pagar quase a metade do valor do teu carro. Aí ela: mas eu tenho que dar entrada. Ela falou assim: deixa eu ver se eu consigo aprovar sem entrada. Aí foi lá, aprovou sem entrada. As coisas acontecem. Acontecem quando você avança. Mas os príncipes estavam ali e estavam já com uma negativa dizendo que não iria acontecer. Mas Caleb fala: não, eu creio no Deus que disse que nós vamos conquistar. E quantas das vezes a gente deixa de crer nesse Deus, que Ele afirma para a gente, Ele já falou com a gente, já confirmou no nosso coração, muitas vezes falou com você aquilo que vai acontecer, e você fica como? Ah, não sei. Como é que vai ser? Titubeando. E aqueles que não creram não subiram. E o que eu vou te dizer? Tem muita gente perdendo bênção porque não avança. Tem muita gente perdendo bênção porque não acredita na promessa que o Senhor fez para ela. E é um momento de virada de chave, é um momento em que Deus vai lá, muda a circunstância para poder trabalhar a sua fé. E se a sua fé não é trabalhada, não tem propósito para ser cumprido. Mas Caleb obedeceu. Caleb olhou aquilo que os outros não estavam vendo. O que você está vendo que os outros não estão vendo? O que está te intimidando a maioria? Não olha para a maioria. Se Caleb fosse olhar para a maioria, ele perderia a bênção. Não seja influenciado pela maioria. O que os outros estão vendo é problema dos outros. O que você está vendo pode ser que os outros não entendam. Pode ser que os outros não compreendam. Pode ser que os outros te chamem de louco, de louca, de lunático, sonhador, sonhadora.
E daí? Importa o que o Senhor colocou no seu coração e o que você está crendo. Se Ele falou para você que vai acontecer, isso vai acontecer. Seja um Caleb. Pastor, mas a circunstância é difícil. E vocês acham que foi fácil? Passar 40 dias indo para um lugar, voltando, vendo coisas bonitas, vendo pessoas intimidando? Não era fácil. Ver gigantes. O que os outros viram foram faltas de oportunidade. E o que os outros viram foram problemas. Eles são grandes. Eles são mais fortes. Quantas das vezes você vai olhar e vai falar assim: será que isso é para mim? Tem gente mais forte que eu. Tem gente mais poderosa que eu. Tem gente maior do que eu. Mas se o Senhor quer te honrar, Ele vai te honrar. Se o Senhor quer usar você, vai ser você. Não olha para quem está do seu lado. Não olha para quem é maior do que você. É o Senhor que está no controle. Não são as circunstâncias. É o Senhor que está no controle. Não são os problemas. É o Senhor que está no controle. Não é a saúde. É o Senhor que está no controle. Não é o dinheiro. É o Senhor que está no controle. Não é o amor ou a falta dele. É o Senhor. E isso Ele estava falando o tempo todo para o seu povo. E Ele fala hoje para mim e para você: eu estou no controle. Nada fugiu ao controle. Mas muitas das vezes reclamamos. Mas muitas das vezes questionamos. Mas muitas das vezes deixamos de crer naquilo que o Senhor está nos preparando para algo maior. E Ele diz: foi eu que falei? Não foi eu. Até quando me provocará esse povo? Verso 11, capítulo 14. E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Vocês não vão acordar, não? Ele está dando um saculejo. Até quando? Até quando? Quanto tempo? Quanto tempo eu tenho demonstrado o meu amor por cada um de vocês? Até quando? Até quando é algo que depende de cada um de nós. Até quando eu vou deixar de crer? Até quando eu vou olhar para os problemas ao invés de olhar para Cristo? Até quando eu vou olhar para as circunstâncias não confiando que o poderio está nas mãos do Senhor? Até quando eu vou olhar para aquilo que está me incomodando, aquilo que está tirando a minha paz, tirando o meu sono, e não vou crer que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Até quando? Tem circunstâncias que vêm na nossa vida que muitas das vezes são permitidas pelo Senhor para movimentar a nossa fé. Se a gente estiver muito tranquilo, a gente fica dependente de nós mesmos. Se a gente ficar muito tranquilo, a gente fica dependente daquilo que está ao nosso poder, a nossa mão para fazer. E aí, para que você vai precisar falar com o Senhor? Para que você vai precisar do cuidado dele? E às vezes o Senhor vem em áreas da nossa vida e fala assim: ó, até quando? Até quando? Até quando? E dá uma mexida. E aquela mexida que parece quando você tem uma água no fundo e que a sujeira está no fundo, e ele dá aquela mexida, começa a mexer com tudo. E mexe.
Ele vai mexendo. E aquilo que aparentemente estava limpo, vai aparecendo. Né? Vai aparecendo aquilo que Deus precisa cuidar na minha e na sua vida. Mas Ele fala para mim e para você: até quando você vai confiar nas coisas? Até quando você vai confiar no seu olhar? Porque o que impressionou eles foi aquilo que eles viam. Quase sempre assim. Os golpes acontecem muitas das vezes por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, né? Liga alguém para você e fala: ó, você vai ganhar muito. Aí você vai cair naquela. Mas por que eu vou ganhar muito? O que eu fiz para ganhar muito? Tem alguma coisa de errado aí, não é? E às vezes uma coisa que chegam por aquilo que você vê te impressiona. Não deixe que as circunstâncias do teu olhar, do seu tato, daquilo que você ouve, mude aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mude a sua perspectiva. Enquanto você mudar, estiver olhando para as perspectivas das circunstâncias, você vai travar. Enquanto você ficar nas perspectivas dos problemas, você vai travar. Mas tenha a perspectiva de olhar para Cristo, porque Ele tem o controle de tudo. Fique em pé no seu lugar. Eu quero deixar a pergunta para você refletir: até quando? E esse até quando, você vai perguntar para você mesmo aquilo que te faz doer, aquilo que tem tirado o seu sono, e tu vai falar: Senhor, até quando esse problema vai persistir? Senhor, até quando essa enfermidade vai continuar? Senhor, até quando? Eu não quero olhar para as circunstâncias, mas eu quero continuar olhando para Ti. Independente das circunstâncias, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que o Senhor tem preparado para mim. Qual é o tempo? Eu não sei. Eu só sei que vai ser. Se vai ser agora ou daqui a algum tempo, isso não faz muita diferença. Mas que seja no seu tempo, no tempo do Senhor, para as nossas vidas. Porque se a bênção do Senhor vier no tempo errado, ela não será aproveitada. Se a bênção que o Senhor preparou para você, ela vier no tempo errado, ela não será aproveitada. Abaixa a sua cabeça. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Que a cada dia, Senhor, Tu possa estar mudando em nós as nossas perspectivas, Senhor. Que possamos ter uma perspectiva como Caleb e Josué tiveram. Uma perspectiva de não olhar para as circunstâncias que nos trazem medo, que nos trazem insegurança, mas que possamos avançar sobre a Tua palavra, para aquilo que o Senhor falou que vamos conquistar. E que não nos importam, Senhor, a quantidade de pessoas que possam pensar diferente, possam agir diferente. Mas se o Senhor nos mostra, Senhor, algo que é para avançar, que continuemos avançando sobre a Tua palavra. Porque sobre a Tua palavra, Senhor, vamos vencer. E sobre a falta dela, aquilo que parece, Senhor, ser bom, pode descambar em outras coisas. Por isso confiamos em Ti e agradecemos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.